E aí, pessoal, muito boa noite a todos, meus amigos. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui assistindo esse vídeo. Bom, pessoal, hoje a gente, sem enrolação, vamos falar sobre o filme Jersey Wally, Jersey Wales ou Fora da Lei, um filme de 1972, filme bem antigo, do tempo que amarrava cachorro com linguiça. 1962 é um daqui pra 1972 é a história, cara, muito tempo atrás. E é um filme de faroeste muito bom. Pra quem já assistiu, sabe, né, que esse é um filme 100% nostalgia. E também é um filme que puxa muito o estilosão, né, antigo, como eram feitos os filmes antigamente. Só que de um jeito bom, cara. Porque o filme, ele é legal, é um filme interessante, tá? É um filme que é legal de se assistir. E eu tenho certeza que quem já assistiu provavelmente gostou, e quem pretende assistir é provável que vá gostar também do filme, porque o filme é legal. Então vamos lá, pessoal. Uma correção aqui, tá? Eu informei que era 1972, só que 1976, tá, gente? Então o filme é de 1976 e não 72. O filme foi feito nos Estados Unidos, tem uma duração aí total de 135 minutos, tá? Mais de umas 2 horas de filmes, mais ou menos. Então, o filme The Outlaw, né, pessoal? Como é o seu nome em inglês, ou Fora da Lei, Jersey Wallace, Fora da Lei, aqui em português. Ele é de 76, dirigido e estrelado por Clint Eastwood, né? Então, assim, o cara que dirige é o cara que faz o personagem principal no filme. Muito interessante. E ele é uma adaptação da novela Gone to Texas, pelo, pelo Forrest Carter. Então, o filme é considerado também revisionista como um herói sulista, que é um confederado. E coadjuvantes também, índios simpáticos e valorosos. E também ele é um dos últimos grandes western do cinema estadunidense. E em 86 houve uma sequência do filme chamada The Return of Josie Wales, que é o retorno de Josie Wales, do mesmo roteirista, só que sem a participação dessa vez do Clint Eastwood. Esse filme, pessoal, o Outlaw, Fora da Lei, ele recebeu em um momento uma nomeação para o Oscar na categoria de melhor canção original. Tá? Então vamos dar uma pincelada aqui sobre o que a gente tem de elenco, mas antes da gente partir para essa parte, pessoal, tem um aviso importante que eu quero dar para vocês, viu? Aqui a gente não vai mostrar o filme para vocês, tá, gente? O que nós vamos fazer é uma análise das informações que a gente tem disponível sobre o filme, tá? Essas informações, caso vocês queiram, eu busquei em vários sites, como o Wikipedia, o Adoro Cinema, IMDb, Rotten Tomatoes também. Se você quiser, você pode estar acessando esses sites para buscar essas informações, tá? A gente não faz a amostragem do filme, pessoal, porque é um filme protegido por direitos autorais, tá? A gente faz apenas uma análise do filme, tá bom? Então eu vou dar um recado para vocês, pessoal, uma mensagenzinha, depois dessa mensagem a gente parte para análise, viu? Bom, meus amigos, não sei se já é de conhecimento de muitos, mas este canal, ele não exibe a obra cinematográfica completa. Neste caso, se você estiver buscando assistir o filme completo, eu recomendo que você procure pelos canais oficiais da distribuidora e assista de maneira legal, tá, pessoal? Evitem pirataria, pirataria é crime, mas eu não tô aqui para te segurar. Se você quiser piratear, fica à vontade, a vida é sua, a consciência é tua. Eu mesmo faço coisas relacionadas, mas eu não é um assunto assim entrar em pauta no momento. Porém, as diretrizes do YouTube não permitem que eu poste o conteúdo para vocês, mas aqui na análise você vai sair com um entendimento legal sobre o assunto. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, e agora eu vou deixar vocês com a análisezinha
do vídeo, beleza, pessoal? Muito obrigado e aproveite.
Bom, pessoal, e agora continuando a análise, como eu havia informado para vocês, não faremos, não teremos aqui o filme, tá? A gente vai ter apenas uma análise das informações que a gente tem sobre o filme, tá? Um pouco do roteiro e também algumas análises com um ponto de vista mais crítico, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente tá falando sobre elenco, né? O elenco aqui, ele contém em, em seus papéis Clint Eastwood representando Josey Wales. A gente tem também Chayef Dan George representando Lonnie Walsh, Sondra Locke representando Laura Lee, Bill McCanney representando Terrell, John Vernon como Fletcher, a Paula Triman, que representa a avó de Sarah, o Sam Bottoms, que representa Jamie Wallace, Geraldine Kims como o Luar Pequeno, Woodrow Parfrey como Kerpty Beggar, Joyce Jameson como Rose Wallace, Jeb Woolley como Travis Cobb, Roy O'Donnell como Ten Spot, Matt Clark como Kelly Wallace, John Verhos como Chato Wallace e Will Sampson como Ten Beers. Ok, pessoal. Então a gente tem a sinopse do filme. Vamos ler aqui um pouquinho sobre a sinopse do filme para vocês. Depois a gente passa para uma analisinha mais dividida em tópicos aqui sobre o que a gente tem do enredo do filme para vocês, tá, pessoal? Então, nessa sinopse, pessoal, o filme ele começa em 23 de setembro de 1861, lá em Osceola, no Missouri. E nos primeiros meses da Guerra Civil Estadunidense, o personagem Josey Wallace, que é representado pelo Westwood, é um fazendeiro pacífico e ele acaba vendo a família dele sendo brutalmente desvivida em um incêndio que ocorreu na fazenda dele.
E isso foi depois de um ataque de um bando que era pró-União do Kansas. Então o ataque desse pessoal acabou resultando aí no desvivamento da esposa do nosso queridíssimo aí. Então, esse pessoal que eram dessa corrente aí, eram os Jayhawkers ou Redlegs, que eram liderados por James H. Lane. Então, sendo abandonado pelos atacantes que o deram como morto, o Josie ele conseguiu se recuperar de todo esse trauma que aconteceu, mas ele fica com uma cicatriz no rosto devido ao golpe de espada desferido por um dos bandoleiros chamado Terrell. Então, logo em seguida, o Josie ele se junta num grupo de guerrilha de pró-confederados, que são os Bushwalkers, não, Bushhackers, ou também como Border Ruffians, que era liderado pelo Blood Bill Anderson. Então, com o fim da guerra, pessoal, os seus camaradas, seus comrades, aceitam se render, mas acabam sendo traídos e desvividos pelo mesmo Red Legs, que agora são soldados da União de Terrell, que é capitão. O Josie, pessoal, tinha recusado se render para continuar a vingança dele, caçando os Red Legs, que desfaleceram suas famílias, né? Então ele acaba assistindo ao fuzilamento dos companheiros dele. Ele tenta evitar ser também executado atacando os soldados inimigos, só que ele acaba tendo que fugir com a cabeça colocada a prêmio pelo exército. Então o cara conseguiu fugir, só que agora ele vai ser perseguido até a morte por todo mundo. Com isso ele vai pro Texas e no caminho até o Texas, ele acaba se unindo com um grupo de índios e brancos. E uma mulher idosa, Yankee do Kansas,
e a sua neta, que o Willis resgatou de um bando de Comancheiros, e tem também um índio idoso e uma mulher índia. Além dos Kansas, além dos soldados e dos caçadores de recompensa, o Wales também enfrenta alguns conflitos com os Comanches, que é liderado pelo guerreiro Tim Bears. Então é isso aí que a gente tem a sinopse do filme, tá, pessoal? Isso aqui é sinopse, tá? Então é bem, é por alto, sabe? Não tem a questão de enredo, não é uma coisa tão elaborada assim. É a sinopse, mais ou menos ali a proposta ali que vai seguir o roteiro do filme. Claro, o roteiro é bem mais complexo do que isso, tá? E é agora que a gente vai começar a fazer uma análise mais abrangente sobre o roteiro do filme para vocês, tá, pessoal? Então, a gente vai começar agora a nossa análise do roteiro, começando pelo o início um que é o bloco, o início do Vendaval, né? Onde o filme, pessoal, ele começa com a imagem de um campo verde e tem o som da natureza também. E aí a gente presencia, né, o trágico desfalecimento lá de toda a família do cara. E ele acaba se juntando à milícia de confederados, jurando vingança contra o coronel Wilder, que é o cara lá que comandava aquela rapaziada do perigo lá pra fazer as paradas ruins. Então, depois da rendição dos confederados, o Joseph ele descobre que ele é traído pelo seu próprio capitão. Então, todos os homens que ele conhecia acabam sendo passado o rata-linguiça neles. Vendo o cerco o desligamento dos civis, ele decide capar o gado, meter o pé, mano. O cara não é burro. Então a cena intensa da estrada, onde o José cruza paisagens desoladas, e ao longo ele ouve um drop de banjo, né? Um sinal do passo que ele não consegue abandonar.
Então ele se encontra com a Laura Lee, que é uma mulher cansada, que tá fugindo com o sobrinho. O Josie também se torna protetor relutante desse pessoal aí. Então, o grupo ele cresce com algumas pessoas também nos dados que fica aparecendo que é a Little Moon, um jovem Cherokee que representa o coração emocional. O Tim Beers, que é o líder da tribo Kiowa, que aprende a confiar em Josie. E Chicago, que é um homem refinado que descobre rudeza, né? Então a gente tem que o coronel, pessoal, o coronel Terrell, ele é meio obsessivo por vingança, ele acaba recrutando alguns bandidos, perseguidores, e a caçada começa a se intensificar pelo Josie Wallace. A gente tem um duelo tenso onde o Josie e o Tim Beers acabam enfrentando alguns pistoleiros do coronel que foi mandado por eles, né? E é um ritual sombrio de sobrevivência que é muita doideira. Então, o confronto final, pessoal, a gente tem um mano a mano, que é uma luta silenciosa e completamente mortal, onde o Josie acaba s- passando o rato da linguiça no Terry com um tiro certeiro na mata, no meio do mato, Motel Calango. Então, depois do falecimento de Terry, a tensão meio que começa a se desfazer, né? E a gente tem alguns momentos simbólicos também no final, pessoal, onde o Jason Wallace ele monta no cavalo dele, olha para o horizonte e a câmera sobe lentamente, mostrando o grupo seguindo atrás. Eles agora são uma nova família. E a gente tem também algumas cenas emocionantes, onde o Tim Burns é entoando o verso que oa de perdão. E a Laura também abraçando o Josie, revelando que ela não apenas sobreviveu, mas escolheu ficar. Que bonito, cara, que vontade de chorar. Que vontade de chorar. Então, essa aqui é a análisezinha que a gente tem do roteirinho, tá, pessoal? Do enredo do filme. Não é tão. Deu pra ver, não é uma coisa tão extensa assim, porque o filme
No mais ele é bem isso aí mesmo, sabe? Não tem tanta coisa assim não. Além disso, tem, claro, o desenvolvimento de personagem, né? Só que desenvolvimento de personagem, vou falar aqui, desenvolvimento de personagem vai ser muito paia, cara. Então a gente tem agora análise crítica, pessoal. O mito do Oeste desconstruído. O Clint Eastwood, ele já é um cara consagrado com um ícone de faroeste, né, pessoal? E nesse filme, ele entrega um anti-western bastante poderoso, né? Ao contrário do pistoleiro imbatível e frio e calculista que ele interpretou na trilogia dos dólares. O Joss Wales aqui, ele sangra, ele sofre e chora, só que não de maneira verbal, né, gente? Então, Westwood, é, ele usa o silêncio como uma arma narrativa, né? A dor do personagem principal não precisa ser dita. Ela tá basicamente no olhar dele. Então, o seu modo de montar cavalo, como ele limpa o cano do rifle, quando segura o choro da perda que ele sofreu, tudo isso mostra a dor do personagem, sabe? E tem também a questão da violência como um ciclo e quebra. No início, o Joseph, pessoal, ele é movido por um impulso de vingança, né, que ele tem, uma vontade muito grande de se vingar. E ele é um homem quebrado que só se vê, assim, ele só vê propósito na retaliação, na vingança. O que diferencia esse de alguns filmes aí do gênero, que essa jornada acaba, tipo, não termina em sangue, né, mas em comunidade. Então, cada novo personagem que ele encontra durante o decorrer do filme representa uma parte que ele perdeu. Questão de inocência, família, espiritualidade. O pistoleiro também aprende lentamente a trocar o gatilho por alianças. Pô, que fofo, que bonitinho. Então a gente tem também a questão sobre olhar sobre o outro, pessoal. É, outro ponto brilhante do filme também é a visão dele desromantizar sobre o inimigo em si. Diferente de muitos faroestes da época, pessoal, o Joseph Wallace ele humaniza os nativos americanos.
como Timbers e até mesmo também os Renegados do Sul. Então, que são todos vítimas do mesmo sistema que promoveu questão de guerras e traições. Então, a gente tem a frase: é difícil viver com os vivos, mas ainda com os mortos, segundo Timbers. E essa frase, ela ressoa profundamente com Josie, né? Ele carrega os mortos nos ombros, mas com esse grupo marginalizado que o acompanha, ele finalmente encontra o lugar onde não precisa matar, mas para sobreviver. Ele pode viver tranquilo e sossegado. Então, o Westwood, pessoal, ele dirige esse filme, né? Como eu já tinha falado lá no início, o cara dirige como um bom filme e também obra de contemplação. O filme, pessoal, ele é visualmente poético, né? Ele tem longos planos de paisagem, cavalos, em contraluz, silhuetas também contra o crepúsculo. E a natureza aqui, pessoal, não é só cenário, né? É um espelho da solidão do Josie. Então, o Josie Wallace, ele não é um herói tradicional, né? É um cara meio bruto, um cara reativo. E é justamente por isso que a trajetória dele é uma trajetória tão marcante, né, pessoal? Por esse motivo que ele tem uma trajetória marcante e tocante também, né? É uma coisa que pô, entra na sua cabeça. Então, ao final, ele, tipo, não vira um xerife ou um ícone de justiça. Ele apenas se torna um homem comum, reconstruindo uma comunidade com os cacos do que um dia foi ela, os cacos do que sobrou. É como se o Westwood dissesse: o Oeste não precisa de heróis, precisa de cura. Muito bonito, pessoal. Muito bonito. Então, meu veredito final acerca do filme. O Josie Wallace, pessoal, fora da lei, ele é um western maduro, né? É meio introspectivo também, mas é profundamente humano apesar de tudo. Então, ele fala sobre perdas que não cicatrizam e também pode ser transformado em algo novo, né? Tipo, se o homem estiver disposto a abaixar a arma e estender a mão, sabe? Então, a minha nota crítica, pessoal, para esse filme é um 8 de 10, tá? Pra mim tá, na minha opinião, tá bom até demais, mas o que merece. Então, é isso aí, tamo junto. Ele é um clássico, né, que desmonta o mito de herói solitário e meio que reconstrui isso como um símbolo de redenção coletiva, que é uma coisa muito importante, né, gente? Mas e aí, meus amigos, esse foi o vídeo, pessoal. O que que você achou? Você gostou? Você já assistiu esse filme? Gostou do filme? Se sim, independente do caso, deixa aí nos comentários, meu amigo, o que que você achou desse filme. Se você nunca assistiu esse filme, mas pretende assistir, coloca nos comentários também. E se você nunca assistiu, creio que essa análise fosse suficiente para embasar a sua opinião, para você ver se vale ou não a pena assistir a essa obra de arte. Viu, pessoal? Na minha opinião, vale a pena, tá, cara? Não, pô, não custa nada. É muito bom o, o filmezinho. E assistir ele é uma coisa que realmente vai compensar ali o seu tempo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito que não assistiu. Então assistam, pessoal. O filme é bom. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui, meus amigos. A gente se vê na próxima, viu? Valeu e falou!